Vamos falar sobre geometria molecular, polaridade e interação intermolecular. Vamos falar desses três assuntos juntos, porque uma coisa está ligada à outra, tá? Então, vamos começar por geometria molecular. E a geometria molecular, ela é a forma espacial como as moléculas se ligam. E para esse estudo, a gente pode separar em alguns conjuntos que vai facilitar o nosso entendimento. O primeiro deles a gente vai estudar quando a gente tem dois átomos, né? Por exemplo, N2, H2, O2, HCl, HBr, HF. São casos onde nós temos apenas uma possibilidade de geometria, que é a chamada geometria linear. Ela vai ser em linha. Independente de como a gente faça esse desenho, ela vai ser em linha. Podemos pegar exemplo aqui de moléculas igual a H2, o gás hidrogênio, ou o oxigênio, onde você vai ter uma dupla ligação aqui entre os oxigênios também. E esses átomos, eles só têm uma única disposição, que é em linha, seja essa linha na horizontal, na vertical, na diagonal, vai estar em linha. Então, a geometria dessa molécula é linear. Podemos pegar moléculas com átomos diferentes, que é o caso, por exemplo, do HCl e também do HF. Em três átomos, a gente tem duas possibilidades. A geometria ser linear e angular. E a partir de três átomos, se torna importante uma definição, que é aquele de átomo central. O átomo central é aquele que vai ficar no centro da molécula. E aí a gente tem que ter dois critérios para esse átomo central. O primeiro deles é em menor número de átomos, né? Aquele que está em menor quantidade. Se esse critério der um empate, digamos assim, a gente vai para o segundo critério, que é maior número de ligação. Então, vamos lá. Aqui nós temos átomos, três moléculas, quando a geometria vai ser linear para três átomos, quando o átomo central não soprar par de elétrons. Vamos ver o exemplo aqui da molécula de CO2. Ó, primeiro a gente vai decidir quem é o átomo central na molécula de CO2, né? Aí a gente vai lembrar do nosso primeiro critério, que é aquele que está em menor quantidade. A gente tem o carbono aqui, né? Ele está em menor quantidade, ele tem um carbono e eu tenho dois oxigênios, então ele vai ser o átomo que vai ficar no centro. Então, para eu desenhar essa molécula, eu vou colocar o carbono no centro. E aí eu vou olhar qual é o grupo que o carbono pertence. O carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. E o carbono é um elemento que respeita a regra do octeto. Então, ele precisa de mais 4 para chegar à sua estabilidade. Então, ele precisa formar 4 ligações para se tornar estável. Dessa forma, ele vai formar duas ligações com um dos oxigênios, uma ligação dupla do lado de cá. O oxigênio está no grupo 16, ele precisa de duas ligações para se estabilizar. E o outro oxigênio também vai formar uma ligação aqui, tá? Um outro exemplo de uma molécula de geometria linear, onde a gente tem que decidir quem é o átomo central aqui, a gente pode pegar o HCN, né? Aí o primeiro critério é menor número de átomos. HCN, todo mundo tem apenas um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. O que vai decidir quem vai ficar no centro é o número de ligação que cada um deve fazer. O hidrogênio, ele precisa de uma ligação para se estabilizar, nesse caso. O carbono precisa de 4 e o nitrogênio precisa de 3. Então, quem vai ser meu átomo central? Meu átomo central vai ser o átomo de carbono. Então, eu vou ter o carbono, lembrando que ele precisa de 4 ligações para estabilizar. Ele vai fazer 3 dessas ligações com o nitrogênio, que precisa de 3 ligações para estabilizar. O nitrogênio está no grupo 15.
E o hidrogênio precisa de uma ligação aqui para se estabilizar. Então, eu tenho aqui a molécula de HCN. Então, a 3 átomos também, existe a possibilidade de geometria angular. A geometria angular vai acontecer quando o átomo central sobrar par de elétrons. E aí, por exemplo, aqui em uma geometria linear, a gente tem um exemplo clássico que é a molécula de água. Então, ó, H2O, meu átomo central é o oxigênio. O oxigênio está no grupo 16, ele segue a regra do octeto, então precisa de 2 ligações para se estabilizar. E ele tem em torno dele 6 elétrons aqui, né? Então, coloquei os 6 elétrons aqui e ele faz uma ligação com cada hidrogênio, que precisa de uma ligação também. Então, seria isso aqui. A gente pode reparar que no átomo central sobrou 2 pares de elétrons, tá? Um outro exemplo desse tipo de geometria é a molécula de sulfeto de hidrogênio, o ácido sulfídrico, né, que seria o H2S. O H2S, o que vai acontecer? Você vai ter como átomo central o enxofre, que ele está na mesma família do oxigênio. Você vai ter lá os pares de elétrons livres ali, né? E 2 pares fazendo a ligação, 2 elétrons aqui fazendo a ligação com o hidrogênio. Então, assim seria a molécula de HCN, com esses 2 risquinhos aqui, que seriam os pares, 2 pares de elétrons aqui, tá? Para a geometria, para 4 átomos, a gente tem 2 possibilidades de geometria, que é a geometria trigonal plana e a geometria piramidal. A gente pode pegar como exemplo de geometria trigonal plana o BF3, tá? O átomo central vai ser o boro. A gente tem que lembrar que o boro ele é uma exceção à regra do octeto. Ele está no grupo 13, ele tem 13 elétrons, ele precisa de mais 3 somente para se estabilizar. Ele é uma exceção, né? Ele estabiliza com 6, então tem os 3 eletronzinhos dele aqui, e ele vai se ligar com cada flúor, formando uma ligação, formando o BF3. Então, aqui a gente não tem par de elétrons sobrando. Um outro exemplo de geometria trigonal seria o CH2O. Se a gente for definir aqui quem é o átomo central, seria o carbono, porque ele está em menor quantidade. Aliás, tem ele e o oxigênio em menor quantidade, mas ele faz o maior número de ligações, então ele vai ficar no centro. E esse carbono ele vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio. O oxigênio precisa de 2 elétrons para se estabilizar, e uma ligação simples aqui com o outro carbono. Então, a gente tem essa disposição aqui. A geometria piramidal é aquela que você tem 4 átomos e no átomo central sobe par de elétrons. Você vai ter aqui, por exemplo, o NH3, é um exemplo clássico disso, onde você tem ali o nitrogênio, molécula de amônia, você tem um nitrogênio como átomo central ali, que ele está em menor quantidade, e ele está no grupo 15, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência, e ele precisa de mais 3 elétrons para se estabilizar, porque ele segue a regra do octeto. Então, ele vai formar uma ligação com cada hidrogênio aqui, né? E vai formar o NH3 aqui. Podemos observar que sobra um par de elétrons aqui no nitrogênio, então a gente não precisa ter dúvidas de que essa geometria é uma geometria piramidal. A gente pode pegar um outro exemplo também, podemos pegar aqui o PCl3. O átomo central vai ser o fósforo está no mesmo grupo da tabela periódica que o nitrogênio, então ele vai ter também 5 elétrons na camada de valência. E esses elétrons eles vão se ligar ao cloro, que está no grupo 17, precisa de uma ligação
para se estabilizar. Então, seria esse formato aqui, e a gente pode ver que sobra um par de elétrons ali, mostrando que o PCl3 também tem geometria piramidal. Quando a gente tem 5 átomos, a gente costuma classificá-la, né, como uma geometria tetraédrica. Um exemplo clássico de geometria tetraédrica é o do metano, que é o CH4, né? CH4, o átomo central, a gente pode ver ali que vai ser o carbono. Então, eu tenho carbono, cada carbono vai formar uma ligação simples com o hidrogênio, porque o carbono precisa de 4 ligações e o hidrogênio precisa de uma ligação. Eu posso vou pegar mais 2 exemplos aqui de geometria tetraédrica para a gente ver. Por exemplo, eu tenho aqui também, posso colocar o CH3Cl, eu tenho aqui o carbono como átomo central, cloro, fazendo uma ligação ali, o hidrogênio aqui, o outro hidrogênio aqui, e mais um aqui, também uma geometria tetraédrica. E por fim, pegando uma última aqui, o CH2Cl2. Átomo central também é o carbono, fazendo dupla ligação aqui, fazendo uma ligação simples com hidrogênio, fazendo outra ligação com outro hidrogênio e cloro aqui do lado, respeitando o número de ligação de cada um. O que é importante falar nessa molécula é que os átomos iguais, eles vão querer ficar o mais distantes possíveis. Então, por isso que o cloro e o outro cloro, ele fica em posições opostas, assim como os hidrogênios. Isso tem a ver com a eletronegatividade deles. São as polaridades das moléculas, a gente deve considerar 2 coisas, né? Diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão envolvidos na ligação e a geometria da molécula. Vamos ver o caso da polaridade em cada uma dessas geometrias. Bom, para 2 átomos, quando eu tenho uma geometria linear, a questão da polaridade vai ser o seguinte: se os átomos envolvidos na ligação forem iguais, a molécula é apolar. Se os átomos envolvidos na ligação forem diferentes, a molécula é polar. Então, aqui a gente tem, ó, HH. No gás hidrogênio, a gente vai ter uma molécula apolar. O mesmo ocorre no O2, né? Que eu tenho 2 átomos iguais. Então, aqui eu tenho molécula polar. Já o HCl, eu tenho átomos com eletronegatividade diferentes, né? Em geometria em linha, eu tenho a densidade de carga negativa no cloro e positiva no hidrogênio, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, aqui a gente vai ter uma molécula polar. Lembrando que polaridade tem a ver com essa distribuição de carga, quando eu falo de polaridade de molécula, na molécula. E o HF são átomos diferentes, então eu tenho uma molécula polar, certo? Para 3 átomos, a gente vai ter que ter atenção para a gente olhar aqui, ó. Eu tenho o carbono, né, e o oxigênio aqui. Se eu for olhar a eletronegatividade somente, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, por exemplo, nessa ligação, eles puxam os elétrons para si. E nessa ligação do lado de cá, ele puxa os elétrons para si. Então, como os 2 átomos ali, eles puxam de oxigênio em uma linha, eles puxam os elétrons para si, elas vão se anular. Os vetores, eles se anulam. Então, a gente vai ter aqui uma molécula apolar. Uma molécula apolar. Tá? Quando a gente vê essa questão da polaridade é através da comparação das nuvens eletrônicas. Lembrando que nuvens eletrônicas são compostas por pares de elétrons livres e ligações. Se as nuvens eletrônicas forem iguais ao número de ligações e essas ligações forem iguais, a gente vai ter ali uma molécula apolar.
Para o outro lado, se a gente tiver ligações com nuvens eletrônicas diferentes de pares de ligações, a gente vai ter uma molécula polar. Vamos para os nossos exemplos para a gente entender como que isso acontece. A gente tem a molécula de CO2, ó. Eu tenho nessa molécula de CO2 dois pares, duas nuvens eletrônicas, uma para o oxigênio do lado de cá e outra para o oxigênio do lado de cá. E qual é o número de ligações? Eu também tenho duas ligações em torno do átomo central ali, de um lado e do outro. São ligações duplas, mas são duas ligações. Então, perceba aqui que o número de ligações é igual ao número de pares de nuvens eletrônicas. Então, essa molécula é apolar. Diferente da molécula de HCN, ó, HCN eu tenho também duas ligações, sendo uma do átomo central, uma ligação tripla com nitrogênio, uma ligação simples com nitrogênio, né? E mais essas ligações, então eu vou ter aqui duas nuvens eletrônicas, que vai ter também duas ligações, independente se as ligações são simples ou triplas ou duplas. No entanto, eu tenho também duas ligações diferentes. Se essas ligações são diferentes, eu tenho uma molécula do tipo polar. Então, a ideia é a seguinte: número de ligações iguais ao número de nuvens eletrônicas, a molécula é apolar, mas a gente tem que verificar se essas ligações em torno do átomo central são iguais, tá? A molécula de água, ou a geometria angular, né, mais especificamente, ela sempre vai sobrar a par de elétrons. Então, aqui eu tenho nuvens eletrônicas, eu tenho duas aqui referente aos pares de elétrons não ligados, mais duas ligações. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligações químicas. Então, eu tenho uma molécula polar. O ácido sulfídrico aqui, ó, eu tenho 2 pares de elétrons livres, mais 2 ligações, 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligações. Então, também tem uma molécula do tipo polar. Então, as duas moléculas aqui, elas são polares. Tanto a de água quanto a do ácido sulfídrico. As duas vão ser polares. Tá? Na geometria para 4 átomos, a gente tem as duas possibilidades. Trigonal plana, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, em torno do meu átomo central, eu tenho 3 nuvens eletrônicas e 3 ligações. Então, o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligações, e essas ligações, todas essas ligações são iguais. Então, eu tenho uma molécula polar. Aqui, no caso do CH2O, a gente tem em torno do átomo central 3 nuvens eletrônicas, certo? Mas 3 nuvens eletrônicas, 3 ligações. No entanto, essas 3 ligações elas não são iguais. Então, a molécula vai ser polar. Certo? Geometria piramidal. A gente sempre vai ter par de elétrons sobrando. Da amônia aqui, eu vou ter par de elétrons sobrando, então a molécula vai ser polar. Por quê? Por que ela vai ser polar? Eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 3 ligações, então ela é polar. CH3, eu tenho 4 nuvens eletrônicas também e 3 ligações, então a molécula é polar. Ok? Geometria tetraédrica, aquela que a gente tem 5 átomos. Se todos os ligantes forem iguais, igual aqui, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 4 ligantes iguais. Então, eu tenho uma molécula apolar. Por outro lado, eu tenho aqui, ó, 4 nuvens eletrônicas, mas eu tenho uma ligação diferente. Essa ligação torna a molécula polar. A molécula de CH2Cl, eu vou ter duas ligações iguais aqui e iguais aqui. Bom, elas vão se anular, tá?
eu vou ter os elétrons sendo puxados por carbono nas ligações carbono e hidrogênio, então eles vão formar um ângulo de 180 graus, e eu vou ter os elétrons se puxando para o cloro, vai formar um ângulo de 180 graus também, e vai se anular. Então, essa molécula aqui é apolar, tá? É um caso que vale a pena ter atenção. As interações intermoleculares, a gente tem que saber que as interações é a forma como uma molécula interage com a outra, tá? Elas podem ocorrer dentro das moléculas de ligação covalente de três formas. Dipolo induzido, também chamado de força de Van der Waals ou interação de London, que acontece nas moléculas apolares. Vamos pegar um exemplo de uma molécula polar aqui. Vamos supor que tenhamos aqui Vamos supor que a gente tem aqui o gás hidrogênio, HH, né? E aqui também a gente tenha um hidrogênio ligado a um hidrogênio. O que vai acontecer? Ela é chamada de dipolo induzido porque momentaneamente vai se induzir uma região da molécula para ser negativa e para ser positiva. E essa parte ela vai interagir através de uma interação intermolecular com a outra parte. Qual a interação intermolecular? Dipolo induzido. Então, aqui, momentaneamente, a gente também vai ter um polo positivo e um polo negativo. Mas esse dipolo é sempre induzido. E a interação intermolecular, ela é representada através dessas linhas pontilhadas. A interação intermolecular ela vai ser representada A interação intermolecular ela vai ser representada através das linhas pontilhadas entre as moléculas, ok? Para as moléculas polares, a gente tem um dipolo chamado dipolo ou dipolo permanente. Ela sempre vai ser daquela forma, ela sempre vai ter uma região positiva e uma região negativa. Se a gente pega aqui uma molécula de HCl, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então a gente vai ter sempre aqui um polo negativo, o polo no hidrogênio vai ser sempre positivo. Mesma coisa acontece aqui, o mesmo acontece aqui, o mesmo acontece aqui e aqui. E como que essas moléculas elas vão interagir uma com a outra? Através de linhas pontilhadas, onde a parte negativa de uma interage, ó, a gente representa, com a parte positiva da outra. A parte negativa de uma interage com a parte positiva de outra. Por fim, mas não menos importante, nós temos a ligação de hidrogênio, a interação por ligação de hidrogênio, que ocorre sempre que você tem um hidrogênio ligado ou a um flúor, ou a um oxigênio, ou a um nitrogênio. E a gente traz aqui como exemplo clássico a molécula de água. A molécula de água, oxigênio, hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele sempre vai ter o polo negativo ali, e o hidrogênio, os polos positivos, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o polo positivo de uma interagindo com o polo negativo da outra. Então, se eu vou ter que ser o polo positivo aqui, ele vai interagir com a parte negativa da outra molécula. Qual é a negativa da outra molécula de água? O oxigênio. Então, a gente representa através de linhas pontilhadas. Posso desenhar mais algumas outras moléculazinhas aqui, ó, para ver essa interação. Então, a gente pode ter interação de mais, a gente pode ter uma gama de moléculas, uma quantidade de moléculas, e essa seria a interação, a representação que nós temos aí. Vamos ver, se toda molécula que eu tiver
e ela for apolar, ela vai ser dipolo, interação de dipolo induzido. Eu vou usar um DI para essa interação. Então, aqui eu tenho um dipolo induzido. Assim como na molécula aqui de O2, que a gente tem um dipolo induzido também, tá? No CO2, a gente vai ter um dipolo induzido também. No BF3, a gente também vai ter aqui um dipolo induzido. Além disso, quando a gente pega as geometrias tetraédricas aqui, a gente tem, ó, dipolo induzido no metano e um dipolo induzido aqui no CH2Cl2, certo? Se eu tenho uma molécula polar, se eu tenho uma molécula polar que ela não é hidrogênio com FON, ela vai ter uma interação por dipolo-dipolo, é o que acontece com HCl. Dipolo-dipolo eu vou chamar de DD, dipolo-dipolo. Então, eu tenho um dipolo-dipolo no HCl. Eu vou ter um dipolo-dipolo aqui também, ó, no HCN, dipolo-dipolo. Eu vou ter um dipolo-dipolo na molécula de ácido sulfídrico aqui, ó, dipolo-dipolo. Eu tenho também um dipolo-dipolo no do CH2O, aqui também tem um dipolo-dipolo. E por fim, a gente também tem um dipolo-dipolo aqui no PCl3. Tem mais um caso, na verdade, né? De dipolo-dipolo, que seria o CH3Cl, que é um dipolo-dipolo. Aquelas moléculas que tiver hidrogênio ligado ao FON, a gente vai ter interação por ligação de hidrogênio. HF vai interagir com outro HF através de uma ligação de hidrogênio. O mesmo acontece aqui com a molécula de água, que a gente vai ter ligação de hidrogênio. E a amônia aqui também a gente vai ter ligação de hidrogênio, certo? Então, isso seria um resumo de polaridade, geometria molecular, polaridade e interação intermolecular.